Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. O paradoxo crístico contido no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 36, em Reflexões por um Espírita. Fundo musical que utilizaremos, composição e execução pela pianista New Age estadunidense Laura Sullivan. A belíssima composição ao piano The Force, que vem ao português como A Força. Importante rememorar, caríssimos e caríssimas, ser raciocinada a fé do espírita. Todavia, seja esse raciocínio embasado numa razão que contenha os amorosos olhos da caridade. Utilizo-me aqui, por questões pessoais, da tradução King James Bible, com tradução do inglês ao português, através de inteligência artificial, onde teremos King James Bible, Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar discórdia entre o filho e seu pai, a filha e a sua mãe, e a nora e a sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Fecha aspas. Ainda na Bíblia, King James, Evangelista Lucas, capítulo 12, versículo 49 ao 53. Abre aspas. Vim para lançar fogo sobre a terra. E que adianta, se ele já estiver aceso? Mas tenho um batismo com o qual devo ser batizado. E como me angustio até que ele se cumpra? Pensais que vim trazer paz à terra? Eu vos digo que não, mas antes a divisão. Porque daqui em diante, numa casa de 5 pessoas, haverá divididos 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Fecha aspas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema é tratado no capítulo 28, Estranha Moral, do item 9 ao 18. Lembro, por último, professor Rivaio, nosso Allan Kardec, um humanista racional de escola, utilizou-se da tradução francesa da Bíblia de Louis-Jacques Lemaitre de Sacy, um sacerdote humanista de Port Royal de Champs, com tradução baseada na Vulgata Latina e muito utilizada em França no século XIX, pois empregava um sentido simbólico, não literal, racional e focado na moral cristã, com uma abordagem crítica. Explica-nos Allan Kardec, no item 18 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, abre aspas, essas palavras de Jesus, pois, devem entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que a terra se sustentaria antes de se afirmar. Como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem, a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Fecha aspas. Sigamos assim, caríssimos meus, caríssimas minhas, para as minhas reflexões, um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Sim, é um grande paradoxo. Um oxímoro mesmo pretender a literalidade exposta tanto pelo evangelista Mateus quanto pelo douto Lucas de Antioquia, que Jesus de Nazaré,
Opondo-se ao Adão, nascido do barro terroso, Jesus é o Adam Kadmon espiritual, o protótipo paradigma ofertado pelo Criador, o mais evoluído entre nós, o nosso guia e modelo ofertado pelo Criador. Ressalto que as línguas semíticas, tanto o aramaico quanto o hebraico, que daquele originou-se, são consonantais, desvogalizadas, de extremo simbolismo e pouquíssima literalidade. Assim sendo, em que pese o evangelista Mateus escrever a literalidade narrada pelo mestre, havemos entender a palavra espada não como gládio pérfuro cortante, mas um instrumento moral que causa ruptura entre pensamentos criados em ficção pelo comodismo humano de todas as épocas. Narrou no versículo 35 que viera a causar discórdia entre pais e filhos e pais. No versículo 36 complementa afirmando que nossos inimigos serão os de nossa própria casa. Mas o que isso pode significar vindo do pensar do mais evoluído entre nós? A literalidade em si ou um simbolismo espiritual de profundidade abissal? De se pensar mesmo que, se não um paradoxo, um verdadeiro disparate enlouquecedor, esses versículos do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, o publicano de Jesus. Entretanto, lhes afirmo convictos, caríssimos e caríssimas, que o simbolismo dessa fala, tanto em Mateus 10 quanto em Lucas 12, nos demonstra que a verdade trazida na boa nova crística do amai-vos uns aos outros, das bem-aventuranças, contraria demasiadamente o costume das leis escritas, da Torá, e discutidas rabinicamente no Talmud hebraico, onde, neste, originários da Lex Talionis, do Código de Hammurabi mesopotâmio, que prega que a justiça é a do olho por olho e do dente por dente, não a do amor, da caridade, da benevolência e do perdão. As leis hebraicas transatas acabam por levar a um mundo pior, mundo que pela lei de Talião transforma a humanidade em cegos desdentados, pela reciprocidade contrária ao preconizado pelo Cristo em seu evoluído amor que ilumina o caminho de volta à poderosa mente do Criador mental de tudo que há criado. A verdade contida nos amorosos evangelhos primeiros do Cristo Jesus, por contrariar toda a confortável pedagogia rabínica do Talmud, que não perdoa, não é indulgente, nem benevolente, bastando dizê-la incorreta, imprópria, como fez Baruque de Spinoza para ser dela excomungado, alijado do meio em que se fez. Vejamos ainda o próprio Cristo Jesus, que levado ao sinédrio pelo seu comportamento amoroso, fora julgado por Caifás e seus pares, terminando no Gólgota, numa cruz romana até a morte, quando lancetado pelo centurião Longinos. Jesus, com sua boa nova, contrariou e desuniu pensamentos arraigados no olho por olho, no confortável do toma lá da cá, haja vista que amar, perdoar, dá muito trabalho. Entretanto, trouxe-nos a evolutiva e eterna mensagem do amai-vos uns aos outros, tornando esse dizer um aditamento ao primeiro mandamento das leis recebidas por Moisés no Monte Sinai, ou Monte Horebe, como os judeus desejam, onde amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Assim, caríssimos meus, caríssimas minhas, finalizo essa breve reflexão tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.